Olá, gente. Estamos agora dando continuidade, na verdade, ao estudo da competência 4. Nós já iniciamos, né, o estudo dessa competência, só que aquela aula que eu preparei para vocês sobre a competência 4 era apenas uma introdução, e agora a gente vai ver a competência 4, a coesão, na verdade, de uma forma mais detalhada, tá? E nós vamos ver especificamente os tipos de coesão, né? O que a gente vai ver? Que para você deixar o seu texto coeso, não precisa apenas utilizar conectivos. Então, tem muita gente que acha que para você estabelecer a coesão, ligar as ideias no seu texto, né, você só precisa utilizar conectivos. E não é bem assim, né? Os conectivos, na verdade, são apenas mais um, né, dos artifícios que a gente pode utilizar. Então, a gente vai ver agora os tipos de coesão e vocês vão entender melhor como é que se estabelece essa coesão no texto de vocês. Então, vamos lá. O primeiro tipo de coesão que eu quero mostrar para vocês é a coesão referencial. O que é essa coesão referencial? O que acontece? No nosso texto, nós precisamos, em vários momentos, né, evitar repetição de palavras, principalmente quando é palavra-chave, né? Então, muita gente tem essa dificuldade, principalmente, de fazer uma substituição de uma palavra-chave. Por quê? Porque muita gente acha que a única forma de substituir nessas palavras é utilizando sinônimos. E não é bem assim, tá? Então, nós vamos ver, a partir da coesão referencial, que existem outras formas de evitar essa repetição. Utilizando o que, então, né? Já que não são sinônimos. Vocês podem utilizar, olha, pronomes, expressões adverbiais, tá? Advérbios e também artigos. Então, em determinados momentos do texto, quando vocês não quiserem repetir, ou às vezes nem podem, né, repetir determinadas palavras ou expressões, vocês vão simplesmente substituir por pronomes, por artigos, por advérbios, por numerais, tá certo? Observem aqui esse exemplo. As famílias mudam bastante no decorrer da história. Elas não obedecem especificamente ao modelo patriarcal presente naquelas ditas tradicionais. Aí observem, o termo aqui, as famílias, na outra oração, né, no outro período já, foi substituído pelo pronome elas. Então, quando eu falo elas, eu estou me referindo a quem? A famílias, né? Então, para que eu não repita esse termo, o que foi o que eu faço, né? Eu substituo pelo pronome elas. Isso se chama coesão referencial. Por que é referencial? Porque eu estou utilizando um termo, tá? Nesse caso é uma classe gramatical. Então, a coesão referencial ela é feita através da retomada, utilizando classes gramaticais, né? E por que a gente chama de referencial? Porque eu estou fazendo referência a algo que eu citei já no meu texto, tá certo? Ou então eu posso fazer referência a algo que eu ainda vou apresentar no meu texto. Então, quando eu digo assim, o meu problema é este, e aí 2 pontos, e eu cito o meu problema, né, na frente, eu também estou fazendo a coesão referencial, tá certo? Então, vamos agora para o próximo tipo de coesão, que é a coesão lexical. Quando a gente fala de léxico, gente, a gente está falando de palavras, tá? Então, a gente vai falar da substituição de palavras e expressões. E como é que a gente pode fazer essa substituição? Lá na coesão referencial, nós vimos que a substituição é feita por classes gramaticais, né? Por artigos, por pronomes, mas aqui essa substituição vai ser feita com palavras ou expressões. E o que seriam essas palavras e expressões, né? Então, nós vamos poder utilizar sinônimos, antônimos, hipônimos, hiperônimos, ou então nós podemos utilizar palavras que têm um sentido equivalente, né? Palavras ou expressões que têm um sentido equivalente. E o que seria isso, né? O sentido equivalente é um sentido que que mantenha uma relação com a palavra original.
tá? E aí vocês podem estar se perguntando, né? O que são hipônimos e hiperônimos, né? Porque, por exemplo, sinônimos e antônimos são palavras que fazem parte, né, do dia a dia de vocês, né? Mas hipônimos e hiperônimos algumas pessoas podem estranhar. E o que seriam? Vou tentar explicar para vocês de uma maneira breve, tá? Os hipônimos são palavras ou expressões, né, que têm um sentido mais específico. E os hiperônimos têm um sentido mais abrangente, né? É só vocês pensarem assim, ó, o prefixo hiper, né, ele já dá a ideia de maior, e hipo dá a ideia de menor. Então, hipônimos, palavra com sentido específico, e hiperônimos, palavras com sentido mais amplo. Aí eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês entenderem melhor como é que funciona isso dentro do texto de vocês, certo? Observem aqui. Grande parte dos jovens brasileiros apresentam transtornos psicológicos que começam a aparecer desde a infância e podem trazer como consequência a depressão. E aqui eu grifei transtornos psicológicos e eu grifei depressão. Transtornos psicológicos é um termo que tem um sentido amplo. Então, a gente vai entender que transtornos psicológicos, certo? Vai ser o quê? Um hiperônimo. Por quê? Porque tem um sentido mais amplo. E aqui, né, a gente tem depressão. Depressão tem um sentido mais específico. Por quê? Depressão é apenas um tipo, tá? É um tipo de transtornos psicológicos. Então, o que é que acontece? Eu tenho depressão com sentido mais específico, tá? Transtornos psicológicos. Quando a gente pensa em transtornos psicológicos, a gente pensa num conjunto de transtornos. E a depressão vai ser apenas mais um desses transtornos. Então, o que é que acontece? Aqui em transtornos psicológicos eu tenho um sentido amplo e com a palavra depressão eu tenho um sentido mais específico. Então, o que é que acontece? Transtornos psicológicos vai ser um hiperônimo e depressão vai ser um hipônimo, tá? Então, o que é que eu quero mostrar para vocês com isso? Que quando vocês não puderem mais repetir determinadas palavras, vocês têm que garantir a progressão temática do texto de vocês utilizando hipônimos e hiperônimos, tá? Além de antônimos, de sinônimos, que eu não coloquei exemplos aqui, né? Porque já fazem parte do cotidiano de vocês, certo? Então, vamos para o próximo. A coesão por elipse. Quando a gente fala de elipse, a gente está falando de omissão de um termo, tá? Então, o que, que a gente faz? A gente vai omitir um termo. Para quê? Para não repetir, né? Para não deixar o nosso texto repetitivo. Então, o que é que acontece? Eu só posso omitir esse termo se pelo contexto, né, o meu leitor conseguir saber ao que é que eu estou me referindo, tá? Então, observem aqui esse exemplo. A leitura tem papel fundamental na produção textual, tá? Pois permite que habilidades sejam ativadas de forma a explorar no leitor a sua capacidade crítica. Aí observem, eu tenho a expressão a leitura, e aqui, quando eu dei continuidade, né, ao meu período, colocando mais uma oração, eu coloquei a palavra permite, que é um verbo. Quando eu coloco permite, observem que eu não coloquei o sujeito. Eu não disse assim, a leitura permite. Porque se eu colocasse a leitura permite, iria ficar repetitivo, porque eu já coloquei a leitura aqui em cima, né? E aí, o que que eu faço? Eu coloco uma elipse, ou seja, eu omiti o meu sujeito. E quem é esse sujeito? A leitura, né? Então, eu fiz o que? A omissão. E por que que eu posso fazer essa omissão, minha gente? Porque o contexto já me permite saber que eu estou me referindo à leitura, né? Dentro do contexto dá para a gente saber. A própria forma verbal, né, permite, aqui a forma verbal, ela já me faz identificar, né, qual é o sujeito, a quem é que eu estou me referindo, tá certo? Então, em vez de utilizar a repetição em determinados momentos do texto, vocês têm essa opção aqui de simplesmente omitir. Conjuga o verbo, né? De uma forma que você consiga deixar claro quem é o sujeito que você omitiu, tá? Próximo tipo de coesão é a coesão sequencial.
essa coesão sequencial, eu julgo a mais importante, tá? Lógico que vocês devem utilizar todos esses tipos de coesão no texto de vocês, tá certo? Não é só a sequencial, não, mas ela é a mais importante. Por quê? Porque é nela que a gente vai achar os operadores argumentativos, tá? Então, na coesão sequencial, o que é que eu faço? Eu vou utilizar palavras e expressões, né, que indiquem que eu estou continuando a ideia do meu texto. Então, o que é que vai aparecer nessa coesão sequencial, né? Os operadores argumentativos, né? Como é que eu faço a coesão sequencial? Utilizando os operadores argumentativos, utilizando os elementos coesivos, né? Aqueles que estão lá nas tabelinhas que eu coloquei para vocês, tá certo? Então, quando vocês utilizam aquelas palavras e aquelas expressões que eu coloquei para vocês na apostila, vocês estão utilizando a coesão sequencial. E por que ela é mais importante? Porque eu já falei para vocês que o que deve aparecer em maior quantidade no texto de vocês são o quê? Os operadores argumentativos. E os operadores argumentativos fazem parte da coesão sequencial, tá certo? Então, vamos lá observar esse exemplo aqui, ó. O organismo perde líquidos naturalmente ao longo do dia. Por isso, hidrate-se no carnaval. Aí, o que foi que eu fiz? Eu liguei duas orações, né? Na verdade, eu estou ligando dois períodos, né? Porque em cada período eu tenho uma oração. Aí, observem, eu coloquei o por isso. O que esse por isso está fazendo? Está estabelecendo uma ligação entre esse período aqui e esse outro período que eu coloquei, tá certo? Então, os elementos coesivos, eles têm a função de ligar orações e períodos, tá? Então, é por isso que a gente fala que é sequencial. Por quê? Porque quando eu utilizo um operador argumentativo, como esse por isso que eu coloquei aqui, né? Eu estou estabelecendo uma ligação entre o que eu disse anteriormente e entre o que eu vou dizer depois, ou seja, eu estou dando sequência ao meu texto, tá certo? E aqui eu só vou enfatizar para vocês, né, a necessidade de vocês utilizarem os operadores argumentativos de uma forma significativa, ou seja, vocês precisam utilizar operadores argumentativos em maior quantidade no texto de vocês, tá? Não é que vocês não vão ter que usar os outros tipos de coesão, né? Vão ter que utilizar esses tipos de coesão que eu falei para vocês, mas vocês precisam enfatizar os operadores argumentativos, tá certo? Ou seja, eles devem aparecer em grande quantidade no texto de vocês. Por quê? Porque é o uso deles que vai garantir que o texto de vocês vai progredir, né? E vai garantir que você vai estabelecer uma ligação entre o que você disse antes e entre o que você está dizendo depois. Aqui eu trouxe para vocês, né, alguns exemplos de operadores argumentativos que devem aparecer no início dos parágrafos, tá? Então, eu já falei para vocês e eu vou enfatizar mais uma vez. No início de cada parágrafo do texto de vocês, vocês precisam utilizar operadores argumentativos, tá? Ou seja, vocês vão utilizar a coesão sequencial para mostrar que vocês estão dando sequência aos parágrafos no texto de vocês, tá certo? Aí, observem, eu coloquei aqui algumas sugestões, né, de operadores argumentativos que vocês podem utilizar, ó, no início do segundo parágrafo. E qual é a função desse operador que você utiliza no início do segundo parágrafo, né? Você tem que utilizar um operador que estabeleça uma relação entre o que você disse aqui no primeiro parágrafo, ou seja, na sua introdução, e o que você vai dizer aqui no segundo parágrafo. Olha onde é que ele vai aparecer. Aqui, ó, nessa parte amarela, tá? Então, é aqui que vai aparecer o operador argumentativo, tá? E o que é que ele vai fazer? Ele vai ligar o que você disse aqui em cima ao que você está dizendo aqui nesse parágrafo. Ele está fazendo uma ligação entre os dois. Aí eu coloquei aqui algumas sugestões, na verdade. Vocês podem utilizar nesse contexto, em vista disso, diante disso, nesse viés, nessa perspectiva, diante desse cenário, diante desse quadro, a partir dessa problemática. Então, observem que opções agora vocês têm, e eu não quero mais, nas redações de vocês, que vocês iniciem esse segundo parágrafo sem um operador argumentativo.
Quando vocês pegarem o texto de vocês corrigido, que eu colocar uma barra aqui, ó, é porque faltou o operador argumentativo, tá? Ele tem que aparecer aqui, ó. Ou aqui, já na primeira palavra, né, do parágrafo, ou então você pode colocar lá pelo meio, tá? Mas sempre na primeira linha do seu parágrafo, tá certo? Então, tá aqui as sugestões e a partir de agora todo mundo vai ter que usar. No terceiro parágrafo, lógico que você também vai ter que utilizar o operador argumentativo, tá? Só que, logicamente, ele vai ter uma função diferente desse que você utilizou aqui em cima. Por quê? O que você utiliza aqui no terceiro parágrafo, ele vai ter que estabelecer uma relação, ó, de adição. Por quê? Porque você está adicionando mais um argumento. Você está acrescentando mais um argumento, tá? E aqui eu coloquei algumas sugestões. Além disso, somado a isso, ademais, outro sim, ainda aí também, tá? Onde é que ele vai aparecer? Exatamente aqui, ó, nessa parte amarela que eu grifei, tá? Então, você vai escolher um desses e vai utilizar aqui no início do seu terceiro parágrafo. Qual é a relação de sentido que ele estabelece? De adição. Ele está acrescentando informações, tá? Qual é a informação que ele está acrescentando? Ele está acrescentando mais um argumento, tá? Então, é por isso que a ideia é de adição. E nós temos também no parágrafo da conclusão que utilizar também um operador argumentativo. Só que ele vai estabelecer uma relação de sentido diferente, tá? Qual é a relação de sentido? Você tem que utilizar um operador argumentativo que dê a ideia de conclusão, tá bom? Por quê? Porque você está finalizando a ideia de tudo que você disse aqui, ó, no seu texto. Você está fechando a sua ideia, né? Fechando aí a sua análise. Aí eu coloquei aqui algumas opções para vocês. Portanto, logo, em suma, em resumo, por conseguinte, pois, tá? Então, a partir de agora, ninguém vai colocar o parágrafo da conclusão, né, sem um operador argumentativo que dê ideia de conclusão. Ele vai aparecer, ó, por aqui. Aqui, observem que antes ele coloca uma palavra, depois aqui ele coloca o operador argumentativo. Pode vir dessa forma, tá? Ou ele pode aparecer já na primeira palavra, ou ele pode aparecer depois. Mas lembre que ele tem que aparecer aqui bem no início, tá? Na verdade, todos. Observem que todos aparecem aqui bem no início. Se não for na primeira palavra, que seja na segunda ou na terceira, mas nunca muito longe, tá? Do início do parágrafo. Tem que ser bem no início de cada parágrafo. E aqui eu coloquei algumas palavras e expressões que vocês não devem utilizar no texto de vocês, tá certo? A priori e a posteriori. Por que não pode usar? Porque eles não são aceitos na gramática normativa mais, certo? Então, tirem isso do vocabulário de vocês. Não é considerado elemento coesivo, então vocês não vão utilizar em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese, tá certo? Então, não utilizem. Não utilizem primeiramente e segundamente entre os parágrafos também, né? Para ligar parágrafos. Por quê? Porque quando você coloca primeiramente, você não está estabelecendo uma relação com o que você disse no parágrafo anterior. Você está simplesmente marcando o início da sua discussão, tá? E lembrem que quando você utiliza esses elementos coesivos para ligar parágrafos, né, você tem que estabelecer uma relação entre um parágrafo e outro. Então, não utilize primeiramente e segundamente. Também não utilizem em primeiro lugar, em primeira análise e a princípio, tá? Quando eu coloco aqui essas opções, tá? Nesse segundo e nesse terceiro tópico, que você não pode usar, não significa que eles não são elementos coesivos, eles são sim elementos coesivos. Porém, eles não vão funcionar como operadores argumentativos. E no início de cada parágrafo, ou seja, para ligar os parágrafos, você não deve utilizar qualquer elemento coesivo. Você tem que utilizar operador argumentativo, ou seja, que tem a função de ligar um parágrafo ao outro, tá? Então, deixa eu explicar aqui para vocês no texto, olha. Aqui, eu coloco um operador argumentativo, aqui outro, aqui outro. Se eu coloco primeiramente aqui, ó, nesse parágrafo, o primeiramente não vai estabelecer uma relação com o que eu disse anteriormente. Ele só vai marcar que eu estou iniciando a minha discussão aqui. Então, é por isso que ele não é considerado operador argumentativo,
tá certo? Então, não utilizem primeiramente, a princípio, tá? Em primeira análise, para colocar, para ligar parágrafos, ele não serve, tá? Se quiser utilizar dentro dos parágrafos, pode, mas entre os parágrafos, não, tá certo? Bom, é isso. Estou finalizando aqui a nossa aula dessa semana, espero que tenha sido útil. E na próxima aula sobre coesão, né, eu vou explicar para vocês o sentido de alguns elementos coesivos, tá? Provavelmente eu vou fazer isso na aula ao vivo de sexta-feira, então espero que todos vocês assistam, tá bom? Então é isso, até a próxima e bons estudos para vocês.